assim seja. Jacu, Assim gravado. seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos, hein? Obrigado, Assim Cleudinho. Boa tarde, seja. Fernando. Está gravando. Olha, deixa eu fazer uma explicaçãozinha em relação ao que a gente vai conversar agora. Vocês não merecem viver dessa forma. E eu desejo a você o mesmo que eu desejo para mim. Vida nova. Poções. Aqui é o seguinte. Nós ontem demos início ao estudo do livro e eu até cheguei a falar com vocês da tradução do circular. Acho que tem um microfone aberto aí. Seria importante todo mundo fechar o microfone, porque está sendo gravado esse estudo. Bom, aí é o seguinte, como a gente combinou, aliás, eu sugeri, né, que a gente fizesse esse estudo através da tradução do Herculano Pires, que eu considero uma tradução, eu acho que ela é bem mais fácil de ser entendida, muito embora as outras também sejam muito boas. Mas o Herculano, inclusive, no início, ele faz umas considerações sobre o livro que eu achei muito importante. Então, eu comecei daqui desde o início, né? E isso é um trabalho que ele fez juntamente com o João Teixeira de Paula. João Teixeira de Paula, ele também é um escritor, foi um escritor, inclusive autor de uma enciclopédia espírita, que até o Palhano se baseou muito nessa enciclopédia espírita, né? Um vocabulário espírita, um dicionário espírita, e tem muita coisa que ele tirou de lá também. E o Herculano, ele faz uma introdução aqui, antes ele faz um levantamento sobre os livros de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, as revistas, né, espíritas, né? As várias revistas, né? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que é dele também, de Allan Kardec, que depois se transformou em O Livro dos Médiuns. O que é o Espiritismo? O Livro dos Médiuns, propriamente dito, né? O Espiritismo, na sua mais simples expressão, Viagens Espíritas, Resposta à Mensagem dos Espíritas Leoneses, por ocasião do Ano Novo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, ou Primeira Iniciação, coleção de composições inéditas, O Céu e o Inferno, coleção de prece, essa relação toda aqui que Kardec ele contribuiu, obras póstumas e outras mais. Eu trouxe isso para que a gente também tenha conhecimento dessas obras, que são muito importantes para que a gente possa se espelhar até não só no conhecimento geral, mas especificamente sobre o livro que nós estamos Eu não sei, essa tela aqui de cima não sai por quê, hein? Egeu, você fechou o áudio aí, ninguém está ouvindo. Desculpa, obrigado. Lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Isso é fala do seu Herculano em relação ao céu e inferno. Na primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E, diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia.
Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. Eu não estou conseguindo tirar essa parte, essa tarja aqui de cima, rapaz. Ai, ai, ai. Não dá para você descer, não? Não dá. E aí? Não está aqui. Isso aqui não deixou eu pulando. Espera só um minutinho. Sempre tem alguma coisa para a gente poder. Calma aí. É em slide, né, Egeu? Você tem que clicar em cima dos slides. Não, não é isso não. É uma tarja que está aqui no meu computador que não sai. Mas eu vou resolver isso agora mesmo aqui. Espera aí. Eu não estou vendo tarja nenhuma aqui. Não Mas no seu não aparece, no meu é que Aqui aparece. é que aparece. Cobre a primeira frase. A primeira e a segunda frase cobre. Ah, sim. Boa tarde, gente. Diminuir a letra. Provavelmente é uma tarde que... Estão me ouvindo? Sim, Agora sim. vamos lá. Como é que você falou? Não. Provavelmente é a tarde aqui quando o senhor está compartilhando a É. tela. Aí, para você poder tirar essa tarja aí da frente, segura no cantinho aí do lado dela, com o mouse, né? E arrasta para o lado que o senhor quiser. Aí bota para o cantinho, para baixo ou para cima. Não, essa eu já fiz, mas é a outra, uma outra grande que está aparecendo em cima. Onde é que eu parei? Aqui, bem. Espera aí, Tem que ler aqui. espera aí, calma aí. Então vamos chegar lá. A30 aqui, ó. Agora vamos 3. aqui. Aí, ó. Vamos lá. A 30 de setembro de 1863, como se pôde ver em obras póstumas, Kardec recebeu dos espíritos superiores este aviso, chegando a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, de maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e devia continuar com o céu e o inferno. Dentro de 2 anos, em seu número de setembro de 1865, a revista publicaria em sua seção biográfica a notícia do lançamento do 4º livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Faltava apenas a Gênese para completar a obra da codificação da terceira revelação. 2 capítulos. 2 capítulos do Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na revista. O capítulo intitulado Da Apreensão da Morte, vigorosa pela peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo onde é o céu, no número de março do mesmo ano. Apareceram ambos como se fossem simples artigos para a revista, mas o último trazia uma nota final anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra que o senhor Allan Kardec publicará proximamente, está entre aspas, né? Em setembro, a obra já aparece anunciada como à venda. Kardec declara que, não podendo elogiá-la nem criticá-la, a revista se limitava a publicar um resumo do seu prefácio, revelando o seu conteúdo. Os capítulos antecipadamente publicados aparecem
O primeiro com o mesmo título com que saíra, e o segundo com o título reduzido para o céu. Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguira penetrar na massa impura do mundo e levedá-la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter científico do Espiritismo. Como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras, à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas regiões anteriores e nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. O capítulo 1º do Céu e Inferno intitula-se O Futuro e o Nada. Esse título coloca o leitor em face das suas alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe esta premissa lógica de agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos. Isto é positivo. Não é menos certo que morremos. É shakespeariano quando evoca o dilema ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, se opõe com a antecedência de mais de um século à tese donada que surgirá ali mesmo, na França, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre. Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. Porque Quer dizer, do nada. Né? Uhum. O que mais impressiona? O que mais impressiona nesse processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um tribunal romano, onde as normas do direito se subordinam às exigências imediatistas do império, mas perante um tribunal grego do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante: o que é isso? E exige definição precisa, segundo as leis da maiêutica. Estas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. O juiz que pontifica neste tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. Bastaria isso para justificar o renascimento, o mergulho da humanidade no sorvedouro medieval levou a natureza humana a um retrocesso histórico, só comparável ao
misticismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas assustaram-se com o retrocesso do homem nos anos 40 do nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se houvessem lido este livro de Kardec, saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espirilada. Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos, porque representavam uma vasta camada de população ainda não atingida pelas luzes da cultura helênica. A evolução do homem. A evolução do homem na Terra está sujeita às vicissitudes de superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros que precisavam abeberar-se na cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazifascismo, tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem. Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de após-nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval, formulado por Wilhelm Deltay. Sei lá. É. Vira aí. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão, como o desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo sistemático deste livro se impõe a espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido. A maioria dos que conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá, nas suas páginas, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após-morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdade à luz da razão esclarecida. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Como ciência de pesquisa, nos oferece a segunda parte.
em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente as penas e recompensas, que são as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui como alegorias ou suposições elaboradas pela mente, mas como resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta da situação dos espíritos através de suas próprias revelações. E essas revelações não são gratuitas, nem colhidas ao acaso, mas provadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois de realizado, esse trabalho é hoje sancionado pelas investigações recentes, não só no meio espírita, mas também no campo das investigações parapsíquicas. A imparcialidade de Kardec e o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação científica, transparecem a cada instante. Charles Richer teve razão ao reconhecer a vocação científica do codificador do Espiritismo, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais com base nos resultados de sua investigação. Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária, porque introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, mas aceita-o e justifica-o. O purgatório é a terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. A doutrina teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, ou produto de uma elucubração mental ou de uma interpretação arbitrária de textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. A importância deste livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto, O Céu e o Inferno antecipou de mais de um século as transformações que ora se operam no seio das várias igrejas. Seus teólogos, que pretendem ser homens mais do que homens, como Descartes, os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nestas páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas. São Paulo, 30 de julho de 1973. Herculano Pires. J. Herculano Pires. O que é esse J? José Herculano Pires. Ah. Ok? Ok. Veja bem, eu resolvi trazer esse
É uma espécie de uma introdução, né? Não deixa de ser uma introdução, essa observação que ele faz sobre o livro, que é muito importante a gente conhecer. E poucos espíritas, como ele bem falou aí, são poucos os espíritas que realmente estudaram e estudam esse livro. Até o relegam a segundo plano, Deus sabe por quê. Mas nós estamos aqui dispostos a levar a efeito esse trabalho, esse estudo, conforme nós pretendemos. Eu espero que todos que aqui estão e os que virão possam ser persistentes nesse trabalho, porque cada um vai dar a sua contribuição, a sua colaboração, cada um vai procurar trazer o seu entendimento nos assuntos que forem, que possivelmente serão trazidos, né? Dando o seu contributo, que muito vai enriquecer o estudo e vai nos esclarecer cada vez mais. Por essa razão, após ter apresentado o livro, nas condições conforme o senhor Herculano, como já disse, o senhor Herculano foi um grande pesquisador, ele um grande estudioso, e eu diria que ele se dedicou muito à doutrina espírita, ele era, inclusive, um poeta, ele era escritor, jornalista, ele tinha um conhecimento fantástico. E o Chico, se vocês observarem naquele trabalho que foi feito, o Pinga Fogo, no Pinga Fogo, né, que o Chico se apresentou na rede, acho que era Tupi, na TV Tupi, se eu não me engano, de antigamente. Era Tupi mesmo. O senhor Herculano estava lá, acompanhando. E a Heloísa Pires, que vocês também conhecem, quase todos conhecem, é filha do senhor Herculano. E ela já esteve aqui conosco, já participou conosco aqui de palestra aqui na Casa Espírita, esteve aqui na minha casa, ficou aqui na minha casa. E a gente vê que a Heloísa também tem esse mesmo perfil, não tão quanto do senhor Herculano, mas ela procura ser fiel à própria doutrina, trazendo os conhecimentos que ela tem, inclusive os que foram adquiridos através do seu pai. Portanto, aqui está o livro. Vamos começar, então? Aliás, não é começar que a gente começou ontem, né? Nós demos alguns passos, né? Ontem nós estávamos aqui no primeiro capítulo, não foi? Foi, nós estudamos o item 1, agora é o item 2. Item 2, né? Eu que eu não tenho ele aqui, o Chacu, só fiz o item 1. Eu posso colocar o item 2 do próprio livro do senhor Herculano, que você me enviou. Pode colocar, por favor. Até que o trabalho engrene, nós vamos dando algumas cambaleadas ainda, tá, gente? Mas isso faz parte, tá? Eu passei esse livro, aliás, o Chacu colocou lá no grupo, quem quiser ir lendo, né? Ir lendo, pode ir lendo e até se encontrar, porque tem muita coisa também na revista espírita, né? Nas revistas, né? Aí nós já lemos esse item 1, vamos passar para o 2, né? 2. Você quer ler, Chacu? Vou chamar a Gabriela, hoje é dia dela, né? Ah, é? Você manda e eu obedeço, e ela também. É porque o Chacurito está com saudade de ouvir sua voz, Gabi. Ah, entendi. Vamos ver se a voz vai sair, né? Agora que está gravando, estamos chique. Item 2. Acreditando que o fim de tudo é o nada, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Com efeito, não seria lógico preocupar-se com o futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo. E a incredulidade é consequente consigo mesma quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto vivemos.
Gozemos o mais possível, desde que após a morte tudo está acabado. Gozemos logo, pois não sabemos quanto tempo isso vai durar. E também, quando chega a esta outra conclusão, o bastante grave para a sociedade. Gozemos de qualquer maneira, cada qual por si, que a felicidade neste mundo cabe sempre ao mais esperto. Nossa! Isso aí, isso é forte, né? Uhum. Pesado, né? Eu acho que seria bom a gente tecer alguns comentários sobre isso, né? Ontem nós estávamos conversando sobre esse assunto também, né? Daquele que não acredita Pois na é, vida eu posso falar um pouquinho? Pode, aí. Sobre essa questão aí, essa frase forte que ficou na gente. Eu tenho amiga que ela não é espírita, né? Ela estava até tentando entender um pouco, a gente chegou a fazer alguns estudos aqui em casa, ela participava do meu estudo do Evangelho, né? Mas aí ela sempre falava assim, porque teve uma colega nossa que perdeu um filho de 21 anos de idade, ele saindo de uma partida de futebol, deu um ataque cardíaco fulminante, o menino morreu. E aí ela ficava assim, gente, como é que pode? Liliane é uma pessoa tão boa, por que passar por isso? Por que o filho dela morreu assim? Como que a mãe perde um filho novo? Né? E naquelas perguntas que a gente, quando não conhece a doutrina, acaba se fazendo, né? E aí eu sempre lembrei a ela essa parte do Evangelho que fala, né, sobre as questões das expiações, das provas, o porquê, que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E aí, quando fala assim, aqui, a felicidade neste mundo cabe aos mais espertos. Aí a gente vê também muitas pessoas que questionam essa justiça divina quando se tem tanta miséria, tanta gente passando fome e outros com tanto dinheiro em abundância, né? E aí pode se colocar na conta dessas pessoas que foi citado aqui, né? Que acham que a felicidade é dos mais espertos. Então, os mais espertos vão conseguir mais dinheiro, vão ser mais felizes. Dane-se os outros, né? Que ficaram para trás, né? E aí eu fico vendo assim que é só nisso que a gente consegue ver a justiça divina através do espiritismo, porque por conta das várias vidas, né, que a gente é possível ter, as várias reencarnações. E aí me chamou a atenção isso, essa parte. Obrigada. Tudo bem. Muito bem. O que você gostaria que se fizesse algum comentário sobre o que você está falando, Fábia? Não, né? Você só está expondo, Não, né? não, só quis expor essas dúvidas da minha colega, que me lembrou esse trecho que a gente leu. Só um comentário. Aí, quando fala aqui nessa parte, né, no mundo sempre o mais esperto, depende do tipo de esperteza, né? Se bem que aqui está colocado naquela condição que todo mundo conhece, né? O mundo dos mais espertos. Na questão material, né? mesmo, né? Na questão material. Mas aí eu estou dizendo particularmente, eu poderia dizer o seguinte, que esperto é aquele que passa a entender o que isso significa, né? Esse é um tipo de esperteza também, que a gente poderia entender de uma outra forma, né? Quando a gente entende que existe uma vida após morte, que nós continuamos a viver, que, na verdade, isso aqui é uma vida passageira, é uma vida transitória, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, que nós estamos aqui de passagem para aprender, para saber conviver, para aprender a nos relacionarmos, para vivenciarmos os ensinos de Jesus, porque Jesus não veio ao mundo em vão. Ele teve um objetivo. A vinda dele, a criação, a própria criação da Terra, tem objetivos. Está tudo dentro do projeto divino, né? E a vinda de Jesus, como veio da sua última aparição aqui na Terra, encarnado, que não foi entendido pelos homens, isso tudo tem um objetivo, pode nos trazer ensinamentos. Como nós somos ainda difíceis de compreender e os nossos entendimentos eles são muito metódicos e às vezes muito vagarosos, só para a gente poder começar a entender que é agora que a doutrina espírita está abrindo outros véus de entendimento que nós estamos começando a despertar um pouco mais
atentar um pouco mais para esses ensinamentos do Cristo. Nós estamos tentando agora colocá-los em prática, vivenciá-los. Como é que a gente vai vivenciar isso? Hoje mesmo a gente estava comentando, eu e o Ismael estávamos vendo alguns assuntos relacionados aqui à Casa Espírita, né? Estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Que a verdadeira prática do Evangelho de Jesus é a prática da caridade, porque quando ele fala fora da caridade não há salvação, ele não quis dizer que fora da igreja não há salvação, né? Que não adianta, se a gente conhecer todo o Evangelho e se não praticá-lo, vivenciá-lo, vai ser uma coisa meio vazia, né? Vai ser muito vazio, né? Mas essa esperteza que ele está falando... É o esperto do dia a dia, né? Que o esperto que ele acha que do material, né? passa por cima de todo mundo, faz da vida dele um trator e vai embora. Exatamente isso. É porque também... Pode falar. Porque também as pessoas, né, nossos irmãos de outras religiões, eles acham que a compensação divina é através da compensação material, né? Então, eles acham injusto a justiça divina por isso, porque se a compensação por você ser bom é material, por que eu vou ser bom se quem é ruim, né? Se quem não faz o bem, às vezes está muito melhor financeiramente do que eu? Isso, né, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita. E eu já ouvi pessoas falarem para mim o seguinte, isso até antes de eu conhecer a doutrina, mas mesmo assim eu não pensava como essas pessoas. Elas diziam o seguinte, exatamente isso, o mundo é dos mais espertos. Para que você vai agir com honestidade se quem é honesto não tem nada e quem não é, tem muito? Então, esse equívoco, né, da justiça divina. Exatamente. E veja bem, né, não precisaria só ser espírita, né? Desde que se conhecesse e entendesse melhor os ensinos do Cristo, né? E esses já são até mais antigos do que do advento da doutrina espírita, né? Que o Jesus já disse isso há mais de 2000 anos atrás, né? E nós ainda que não entendíamos, né? Mas cada um a seu tempo, entendeu, Regina? Cada um a seu tempo. Nós também tivemos o nosso tempo, né? Sim. Alguém mais? Gabriel está doido para falar, mas não falou. Eu só queria fazer um comentário. Faz, Ellen, fala. Eu tinha levantado a mão aí, mas acho que eles não viram. Ellen, fala. É o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, quando eu estava lendo, né, essa questão, ouvindo, né, a leitura dessa parte, mesmo a gente com conhecimento espírita, como a gente está vivendo no mundo material, a gente está nesse mundo que predomina, né, esse niilismo, de certa forma, as pessoas querem levar vantagem, né, as pessoas querem se dar bem, né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, essa questão dos políticos e tudo, então as pessoas falam assim, mas os políticos não estão nem aí para a gente, então eu também não vou estar nem aí para nada, né? E muito essa questão também dos prazeres do mundo, dos gozos, né, que a matéria proporciona, muitas vezes a gente é arrastado, se a gente não tiver o cuidado e a vigilância, a gente pode ser arrastado para isso também, porque a gente está no meio deste mundo, dessa crença e desses valores em que o material vale mais do que o espiritual, né? Que o ter vale mais do que o ser. Então, eu acho que isso aí serve de alerta para a gente também, porque como a gente está nesse meio, se a gente não ficar vigilante, a gente entra nessa mesma frequência, nessa mesma vibração, e acaba se perdendo, fica correndo atrás de melhor condição, do melhor celular, de dar a melhor escola para o filho, de melhor coisa, que a gente tem essa tendência de querer sempre o melhor, né? Perfeito, o que a gente não pode é se perder nesse caminho, né? Mesmo sendo espírita, mesmo com o conhecimento, a gente corre o risco também. Esse alerta é válido. A gente, é claro que a gente não vai voltar à idade da pedra, né? Mas nem tanto à terra, nem tanto ao mar, né?
Sim. Temos Mas que às ser vezes até comedidos, né? às vezes até esse mundo em volta da gente, né? Nessa frequência, nessa vibração, às vezes estressa a gente acaba se estressando com ele, né? O que acaba entrando nessa vibração também. E são desafios, né, Ellen? Sim. São desafios para que a gente possa, inclusive, estar sendo adestrado, né? Vamos lá, Gabi. Eu acho que não tem. Alguém gostaria de mais falar alguma coisa a mais de Yolanda? Sim. O título do capítulo é O Futuro e o Nada, né? Uhum. Bom, então, diante dessa perspectiva de não futuro, ele descreve ali que nos leva a esse vazio, né? E a esse sofrimento, porque isso causa um sofrimento que o ser que assim pensa, que não existe, que existe um nada depois da morte, não entende, não consegue conceber que nossas ações têm consequências. E, ao não ter esse conhecimento, o que esse ser chega a que conclusão? Eu não preciso fazer nada de diferente, eu tenho que gozar, porque esse nada me faz sofrer, certo? Então, eu vou viver aqui, o agora, da melhor forma possível. Então, é esse não conhecimento, esse não entendimento do que Jesus nos trouxe muito antes da doutrina espírita, de que o reino de Deus não estaria aqui na Terra, e sim em nossos corações, leva o ser humano a achar que está jogado no universo, que ele está solto. Não espera, e é um sofrimento esse pensar no nada. Ao mesmo tempo que aguça o egoísmo, né? E quando nós temos em alta o egoísmo e o orgulho, nós sabemos que os primeiros a sofrerem somos nós. Então, esse nada é um sofrimento muito grande, porque te leva a um sofrimento existencial. Vai acontecer comigo, com os meus entes queridos. Vai acontecer o quê? Então, como eu não tenho respostas para isso, eu tenho que viver todos os prazeres, né? Então, é puro desconhecimento do que Jesus nos ensinou há 2000 e mais alguns aí, de que o reino de Deus não está aqui, tem que ser implantado em nossos corações. E amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Então, é isso que nos traz. Aí leva essa dúvida aí, por que eu sofro? Por que eu sofro? Porque o reino de Deus não está aqui, no nosso planetinha. E em planeta nenhum está dentro de cada um de nós, e que nós que construímos com as nossas ações, com as nossas atitudes positivas, vamos construir o céu em nossos corações, o reino de Deus em nossos corações. Se fizermos... E o orgulho deixa a gente ver isso? Às vezes não, né? Vê, o nosso orgulho nos tira. Aí nós ainda depois temos uma carga disso, muito forte, né? Mas nós vamos depois disso, nos desvencilhando. Sim, então nós estamos ainda vinculadas essas ideias aí lá de trás que vêm, porque é todo um processo, né? De que nada vale a pena, porque não existe nada, eu não acredito em nada. Eu vejo aí, eu sofro, o outro não sofre, o outro faz tudo errado. É rico, outro é pobre, né? Um é rico, o outro é pobre, o outro faz tudo quanto é tipo de cambalacho. Eu vivo corretamente com o meu salário, compro só o que eu posso, pago minhas dívidas, tudo no material, né? Então, eu questiono Deus. Aonde que Deus está aí?
Onde Pois é. Deus está? Aí E a gente Deus está em todo volta. lugar, né? Deus está em todo lugar. Aí a gente volta ao ensinamento básico lá de Jesus. O reino de Deus não está aqui nesse mundo. Está em nós. Né? Mas em nada, as outras crenças anteriores ajudou a tirar esse véu. Só fixou mais isso no inconsciente, né? Dos corações, embora Jesus tenha estado aqui conosco para falar sobre isso. Isso mesmo. Vamos dar mais um passo, Gabriela, para encerrar esse item 2? Ou alguém mais gostaria? Muito bom, Yolanda, que você falou, hein? Gabriela? Oi, é que eu estava esperando ver se alguém ia falar mais alguma coisa. Tudo bem. Se o respeito humano consegue tender alguns, que freio poderia segurar aqueles que nada têm? Eles dizem que a lei humana só protege os mal intencionados, e por isso aplicam todo o seu talento aos maus... Por isso aplicam todo o seu talento aos meios de fraudá-lo. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente essa do nada, pois que rompe os verdadeiros laços da sociedade e da fraternidade, fundamento das relações sociais. Olha aí, ó. Pois é. Né? Você entra nisso aí. Você entra nesse antissocial, nessa doutrina malsã, né? Do nada. Rompe, gente, olha, rompe os verdadeiros laços da sociedade, da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Ficamos sem isso. Aliás, nós estamos vivenciando uma temporada disso aí, né? Desse rompimento desses laços da sociedade, de ver o outro, de enxergar o outro, sentir o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro. É eu, depois eu, depois eu. Isso mesmo. É a falta da empatia e da ética, né? Da moral, isso tudo. Tudo isso. Alguém mais gostaria de fazer? Nós já estamos para encerrar o nosso capítulo de hoje. Está chegando às 6 horas, né? Cacu? Eu acho que por hoje é só esse capítulo 2, né? Tira aqui da esse tela. Item 2, item 2. Pode tirar da tela, por favor? Titio, alguém tinha começado a falar aí. Tinha? Então vamos ouvir, não sei. Não, acho que fui eu que falei a questão da falta da empatia, da moral, da ética, que é isso. Bom, se foi isso, foi só isso mesmo que eu ia falar, né? Fernando não falou nada. Gosto de ver o Fernando falar também. A Ellen falou, a outra Ellen não falou. Dia de ouvir. Está tudo bem. Dia de ouvir, né, Fernando? Os que gostam só de ouvir, tá bom. Tem dia de falar e dia de ouvir. Isso aí, gostei. Isso aí. É sempre um prazer tê-los aqui conosco, né? Todo mundo junto, né? Todo mundo longe, mais perto, né? Interessante, né? O que a tecnologia nos fez. Nos proporcionou, né? Muita alegria isso. Pois é. Ô, Marilza do coração. Marilza conseguiu entrar hoje e permanecer, Marilza. Seu áudio está desligado, Marilza. Seu áudio está desligado. Continua. Espera aí. Olha. Aqui. Oi. Agora sim. Agora sim. Eu consegui entrar e ficar. Boa tarde para todos. Mas eu me chateei muito com a Vivo,
nesses 2 dias. Mas Hoje- são coisas que acontecem. Hoje a Egeu teve que ligar para Claro também, porque estava um caos. Não se preocupe, isso faz parte do programa. Isso é Sim, para sim. testar a nossa paciência até onde nós vamos conseguir chegar. Olha, eu queria dar meu boa tarde Não se atrasado ri, para todos depois os companheiros melhora tudo. e companheiras. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, querida. Beijo para todos. Vocês também. Boa Agora tarde. Obrigada. nós vamos entoar um cântico aqui para nós encerrarmos. E após o cântico, quem é que vai fazer a prece hoje final, hein? Ah, ele vai cantar, não? Né? Vamos cantar, sim, vamos. Depois que a gente cantar. Fernando não falou nada, ele podia fazer a prece, né? Pois é, você já escolheu, né? Tá bom. O que você acha, Fernando? Me sinto honrado. Eu sou doido de falar outra coisa. Pois é. Muito obrigado. A gente pede para todo mundo fechar os microfones enquanto o Egeu estiver cantando com a Ésida, que senão dá microfonia, está sendo gravado. Jesus é o meu guia, e ao longo do caminho, tão carinhosa, me ampara de mansinho. Jesus é o meu pastor, caminho sem temer, e a força de seu amor me fará reviver. Jesus, suave amigo, é minha esperança. Só Ele me faz crer em dias de bonança, e tendo ao meu lado eu vou me guiar, por certo hei de amparar a minha herança. Jesus, Jesus, contigo, em doce comunhão, hei de levar os ombros a minha própria cruz. Para o céu atingir, Jesus, Jesus, contigo, um dia hei de E assim, Mestre Jesus, com nosso coração cheio de alegria e de gratidão, estamos encerrando o nosso estudo de hoje.
que todo o aprendizado possa ser sintetizado em nossa vida para que nós possamos influenciar pelo exemplo. Possamos crescer, melhorarmos como espíritos, espiritualmente e moralmente. Possamos fazer essa diferença desse mundo em pleno desenvolvimento, em franco desenvolvimento. E que nós possamos ser estruturas para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos próximos e afins, nessa caminhada de evolução. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias, permitindo que os espíritos benfeitores possam estar nos acompanhando, nos intuindo, dentro do nosso livre-arbítrio, mas que nós possamos ter bons pensamentos, termos a preocupação de estarmos vibrando sempre no melhor, entendendo que essa vibração nos coloca numa posição de defesa diante de tantas influências que promovem o desvio de muitos nessa caminhada. Estamos suscetíveis a isso. Nos fortaleça, Pai. Proteja todos aqueles que não puderam estar presentes aqui conosco, aqueles que estão sofrendo, clamando pela sua bênção, Pai. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Boa tarde. Assim seja. Obrigada. Boa noite. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém. Boa Dona noite. Edna, Dona Márcia. Fiquem com Deus. Andréia, Marcinha, sua Beijão. Um beijo Fica para com Deus, todos. gente. Até Tenham uma amanhã. boa noite. Boa noite. Fernando, Ellen, Regina, Andréia, Deus Dete. Fernando, Deusete! Regina, Pode ver com a Deusete, gente, Beijo. querida. Boa noite. Boa noite Beijo a pra todos. Até Não te amanhã. vejo, Dete. Beijo grande. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Você tchau. Todos nós.